Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora na TV Câmara Fortaleza, o nosso programa É Direito. E abrindo esse mês de abril, a gente traz em pauta hoje uma data que precisa ser lembrada e celebrada. A gente toma como tema em pauta a referência ao dia 2 de abril, que é o Dia da Conscientização sobre o Autismo. E quem participa conosco hoje, mais uma vez, do nosso programa É Direito, com todo prazer, honra e a saudade, como amigo que nós estávamos de receber você dentro desse espaço, Emerson Damasceno, mais uma vez. Muito bem-vindo, Emerson, hoje representando, como presidente da Comissão da Pessoa Autista, Comissão Especial da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB. Mas a experiência do Emerson vai mais além dentro dessa representatividade. 2 de abril não pode passar em branco, hein, Emerson? Conscientizar, falar sobre o autismo. Hoje a palavra é mais comum dentro da nossa sociedade, mas agora é que começou essa luta, na verdade? Não, sem dúvida. A gente continua construindo a inclusão da pessoa autista e também demais pessoas com demais deficiência, e ao mesmo tempo desconstruindo o preconceito que é enorme ainda. Eu queria agradecer, Bélia, é sempre um prazer estar aqui contigo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara aqui, a gente convivia diariamente aqui, eu era assessor da liderança de governo há cerca de 10 anos, e é muito bom estar voltando, principalmente uma casa renovada aqui na TV Fortaleza, com acessibilidade bem legal, melhorou muito e a gente fica feliz. Que bom. Por que a gente precisa fortalecer essa data do dia 2 de abril, mas celebrando ela todos os dias? A gente fala que é uma data de luta, das pessoas autistas, como setembro e dezembro são uma data de luta das pessoas com deficiência no geral, porque existe ainda muitas barreiras, há muito preconceito, muita discriminação, que aqui no Brasil é bom a gente relembrar sempre, é crime. Você discriminar alguém em função da sua deficiência é crime, salvo uma discriminação positiva com uma ação afirmativa, claro, mas a discriminação negativa, excluir as pessoas é crime. E a gente tem ainda, vem melhorando, vem conseguindo traçar uma trajetória mais inclusiva, um viés mais inclusivo em todo o país, mas ainda há inúmeras barreiras, há inúmeras denúncias de violências diárias, alunos e alunas autistas nas escolas, e a gente trabalha de forma incansável para que isso diminua e a gente chegue num estágio em que a gente não vai ter mais que falar nisso diariamente. A gente tem algumas políticas públicas que se voltam para isso, a gente tem inclusive leis, criada em 2007 pela ONU, instituída aqui no país, através da Lei 13.652, o Dia Mundial, o Dia Nacional de Conscientização do Autismo, exatamente celebrado nessa data. Mas existem outras leis que se ligam a essa mesma proposta, que a gente pode falar também, Sim, a gente tem nosso grande diploma principal é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, que foi assinada, ratificada pelo Estado brasileiro ao nível de emenda constitucional. Foi o primeiro tratado internacional que ele foi internalizado ao nível de emenda constitucional no país, ou seja, não existe nenhuma lei acima da Constituição. Quaisquer leis abaixo da Constituição, elas necessariamente não podem ferir o que está na Constituição. E o legislador, o Estado brasileiro, entendeu por bem internalizar o nível de emenda constitucional. Não apenas a Convenção, como seu protocolo facultativo, foram os 2 primeiros tratados internacionais ao nível de emenda constitucional de direitos humanos, internalizados aqui no Brasil. E, além disso, nós temos a Lei Berenice Piana, vai completar agora 11 anos, que trata da política de assistência à pessoa com TEA, da pessoa autista. A própria Lei Brasileira de Inclusão, 13.146/2015, o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência no âmbito municipal aqui em Fortaleza, recém-sancionado o Estatuto da Pessoa Autista do governo no estado do Ceará, em dezembro. Tem também aquela que é até em referência ao filho do Marcos Mion. Romeu Mion. Exato. A Romeu Mion também é uma lei federal que ela propicia a chamada CIPTEA, que aqui em Fortaleza, desde o ano passado nós estamos fazendo a entrega, já tem milhares de pessoas, tem mais outras milhares aí na fila para receber, e tudo isso é muito importante a gente destacar. Obviamente, do ponto de vista parlamentar, é necessário que o Estado brasileiro, através do Legislativo, quando eventualmente, numa função atípica, o próprio Executivo, enfim,
e o judiciário também julgando as ações, ele pratique cada vez mais a inclusão e a efetividade da Constituição, vamos falar da norma principal, né, da Convenção. Mas a sociedade como um todo tem que perceber que as barreiras criadas pela própria sociedade incumbe a sociedade, não apenas o poder público, mas iniciativa privada também, eliminar tais barreiras. Quais seriam? Atitudinais, que são as piores, no meu entender, Sim. que elas criam as demais, né? Inclusive a discriminação, preconceito e pode descambar no crime. Barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de comunicação, barreiras pedagógicas, até na questão do ensino também, tecnológicas. Tudo isso vem avançando muito. Obviamente há um descompasso ainda, Beli, entre o que a lei diz e o que a gente vê na realidade. Mas sempre é bom destacar, a gente está caminhando, mesmo que num patamar mais lento do que a gente queria, mas a gente vem evoluindo muito. Amigo, Emerson, que maneira que a gente pode falar, eu queria essa tua opinião, porque a gente sabe que essa data ela vem como forma de promover a conscientização sobre a questão do espectro autista, né? Como também fazer com que as pessoas entendam os direitos, né? Quando começou a se falar sobre a questão do autismo, se a gente parar para pensar, a gente já avançou um bocado, mesmo ainda estando longe. Na sua concepção, né, isso se dá porque as pessoas se permitiram parar e perceber, fosse através do comportamento do seu filho, de um familiar, de um ente querido, né? Ou isso veio realmente como uma forma de que a gente conseguiu rápido falar sobre a questão do autismo e nessa mesma velocidade as pessoas se interessarem e se conscientizarem sobre isso? As duas coisas. Eu acho que, além disso também, a questão de você ter mais acesso ao diagnóstico, mais pessoas estão percebendo que são pessoas autistas. Eu sou o caso de um autista recém-diagnosticado, isso no ano passado, já na vida adulta, depois de 50 anos. Eu não sonhava, assim, nem imaginava que eu fosse uma pessoa autista, mas depois de estar tanto imerso na luta e conversando com pessoas, eu comecei a identificar algumas características minhas que foram diagnosticadas de diversas maneiras, menos como o autismo. Então, eu sou uma pessoa autista recém-diagnosticada nível 1 de suporte, e isso faz com que as pessoas acabem se conscientizando mais, né? Com o diagnóstico mais palpável, mais acessível para as famílias e também com a própria compreensão mais elasticida do que é o espectro, isso faz com que você perceba que há mais pessoas, né? Já havia, mas você tinha um diagnóstico mais hermético e tinha ao mesmo tempo uma dificuldade muito maior. E sem falar no preconceito. Sim. Sem falar no preconceito. Eu sou da geração, sou mais novo, você é mais nova do que eu, Beli, mas a minha geração principalmente, e dos meus pais, dos nossos pais, né, é uma geração que fugia de qualquer... Denominação, não, e outra coisa, quando utilizava a denominação autista era de maneira pejorativa. Sim. Mas qualquer questão ligada à saúde mental, as pessoas fugiam, tinham medo, escondiam. Hoje em dia não, as pessoas estão não só publicizando isso, como tendo orgulho, porque é uma forma de você mostrar para a sociedade o básico, né? As pessoas não percebem isso. Verdade. O problema, eu acho que a gente está tão imerso nas nossas caixinhas aqui, que não percebe que a sociedade ela é composta por pessoas sem e com deficiência. O que tem de mais rico nessa sociedade é justamente a questão da diversidade. E nem entende que toda deficiência é negativa, né? Não, porque o autismo está aí para mostrar isso. Total. Né? O que a gente sempre fala, né? Eu gosto de falar isso em qualquer espaço que eu ocupe. A deficiência é uma característica das pessoas. Sim. De milhões de pessoas aqui no Brasil. No mundo, é mais de 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ela é uma característica, ela não é algo negativo. Agora, as barreiras criadas no entorno das pessoas, sim. Transformam. Há algumas falas que são falas assim, muito equivocadas, que todo mundo acaba cometendo em algum momento da vida. Eu mesmo, antes de ser uma pessoa com deficiência ou ter o diagnóstico, eu já havia falado isso, que fulano ou fulana é um exemplo de superação, né? Uma pessoa com deficiência é um exemplo de superação. O que é que a gente joga a responsabilidade? Primeiro, a sociedade tira a própria responsabilidade e diz, não,
Emerson, você que tem que ser um exemplo de superação e tem que superar a deficiência. A deficiência não é nada a ser superado, porque ela é uma característica, ela não é nada a ser lamentado. Agora, as barreiras criadas, sim. E a responsabilidade dessas barreiras, a incumbência de eliminá-las é do poder público, mas também de toda a sociedade, incluindo gestões privadas. Então, cada vez mais a gente sabe que há um avanço e para isso contribui também jurisprudência muito forte, muitas gestões públicas e privadas sendo condenadas por conta de política de exclusão, e isso é positivo, né? Porque a sociedade está melhorando, está depurando, está entendendo que ela tem a obrigação de acolher e dar oportunidade a todas as pessoas, sem visão assistencialista, que ainda existia, ainda há muito delas, e como se pessoas com deficiência fossem coitadinhas, que tem que necessitar de uma ajuda. Não, o que nós precisamos é exatamente do direito, e o direito garante o princípio constitucional da equidade, da não discriminação, da dignidade da pessoa humana, e isso passa por você tratar pessoas em situações iguais de forma igual e pessoas em situação desigual de forma desigual, a fim de ter ações afirmativas, políticas públicas de inclusão, e isso é muito importante. Por isso que a gente trabalha no levar essa informação, né, Emerson? É obrigação nossa fazer com que as pessoas entendam sobre isso. E quando a gente fala dessa questão do autista e dos seus direitos, né, existem pontos que são essenciais, salvo não me engano, 10. Né? Na verdade, a gente sabe que vai muito mais, mas esses 10, eles são um ponto de partida para fazer até com que a própria sociedade perceba o como é normal e é tão bom conviver com isso. Afinal de contas, envolve educação, mercado de trabalho, vai até mais além do que isso. Bora conversar um pouquinho sobre isso, Emerson? Eu gosto de falar muito sobre a questão da saúde, você ter a prioridade, você ter as terapias. Acho que é essencial, começa por aí, né? Para que a gente possa... Exatamente, não apenas, Beli, na questão da saúde pública, mas sim na própria iniciativa privada, nos planos de saúde. Né? Há diversas decisões já reiteradas de que os planos de saúde também são obrigados a fornecer um tratamento profissional de acordo com as necessidades de cada usuário. Na saúde pública também, a própria educação, né, com profissionais de apoio, com acessibilidades, né, porque quando a gente fala acessibilidade não é só uma rampa dentro da escola, não. Sim. A gente fala desde a calçada, onde está aqui a pessoa, seja ela autista ou pessoa com deficiência que tem mobilidade reduzida, no transporte para poder chegar no local de estudo, dentro da escola, na questão mesmo pedagógica, na questão de você ter profissional de apoio quando necessário. Né? Existe uma discussão até legislativa agora sobre a questão do auxiliar que vai estar dentro da escola, enfim, isso é uma questão que não está muito decidida ainda, porque há grupos contrários e a favor, mas é óbvio que a educação inclusiva, que começou lá em 1994, com a Declaração de Salamanca, e está também garantida na própria Constituição Federal do Brasil, na Convenção e no próprio texto constitucional, obriga, é direito da pessoa com deficiência, dos alunos e alunas com deficiência, e também obriga não apenas o Estado, mas as famílias. Então essa educação ela tem que ser inclusiva, tem que ser no mesmo ambiente escolar, porque a educação, quando ela é dada de forma... no local ali, geograficamente, onde estão todos os alunos com e sem deficiência, aprendem não apenas os alunos com deficiência, mas principalmente os sem deficiência, porque eles começam a conviver desde o nascedouro. Então isso é fundamental. Então a gente passa também por questão de empregabilidade, como você citou, a questão mesmo de infraestrutura, de você ter... a gente vem numa construção muito importante agora de salas multissensoriais em diversos espaços, especificamente a pessoas autistas que eu me refiro, como no Poder Judiciário, como no próprio em estádios de futebol, aeroportos, né? Isso no Brasil está chegando com força. No Réveillon de Fortaleza, um exemplo bem legal. Bem bacana, a gente bem teve lembrado. a questão de uma preocupação muito maior com a acessibilidade, né? Os fogos, cumprindo a legislação, não tiveram estampidos.
Mas aí a gente sabe que tem uns gaps. Vou dar um exemplo. Sim. Né? Eu coordenei o plano de acessibilidade do Réveillon. Não havia a disponibilização de abafadores. Já deixei isso manifestado, a obrigação da gente oferecer em quaisquer eventos também a oportunidade de você ter ali. E um ambiente de uma sala calma. Né? Porque as pessoas autistas indo a um show, ou os pais, familiares que levam ali um filho ou uma filha autista, eles têm que ter esse direito de estar no local, não. Bacana. Meu filho desorganizou um pouco, tem que estar ali. Tudo isso não é favor nenhum, isso é obrigação. Obrigação. Isso é obrigação. E cabe a gente da sociedade compartilhar com isso, respeitar e entender, Sem né, dúvida. Emerson? E o preconceito é imenso ainda. É demais, a gente precisa evoluir muito. Vou pedir com licença você também que está nos acompanhando, mas a gente vai para o nosso intervalo, é rapidinho, não sai daí, que já a gente continua esse bom bate-papo aqui, falando, né, sobre essa pauta do dia 2, que é o Dia da Conscientização sobre o Autismo, e a gente falando desses direitos, que é direito sim dessas pessoas, e a gente tem que aprender e compartilhar dessa informação. A gente volta já já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Estamos de volta, o programa Direito desta semana, né, abre o mês de abril, falando sobre essa data do dia 2, né, onde a gente marca o dia de conscientização sobre o autismo. A gente recebe aqui o Emerson Damasceno, ele que é presidente da Comissão Especial da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB, mas o nosso amigo Emerson também, ele está ligado à nossa atual gestão pública e responde pela Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Fortaleza. Por que eu estou destacando isso agora, Emerson? Porque a gente entrou dentro desses direitos dos autistas, né? E tem uma coisa que eu acho muito bacana a gente falar, que é a questão da emissão das carteiras de identificação, né? A Prefeitura de Fortaleza, ela procurou também dentro disso dar esse up. Por que essa identificação ela é tão importante? Ela é importante porque, primeiro, a questão de você, sabe, você está falando de orgulho de ser uma pessoa autista. Orgulho, bacana da palavra. Essa questão é muito importante porque você está ali, várias pessoas, temos magistrados autistas, advogados como eu, enfim. E você pode utilizar não só a carteira, como a fita, né? A fita do cordão de girassol, que tem uma que você utiliza com as cores do autismo também. Mas isso é importante porque em vários serviços, a necessidade de identificação é necessária para você garantir prioridade, garantir, por exemplo, meia entrada em espetáculos e tudo. E, infelizmente, por conta da discriminação que é absurda, cara. É absurda. Eu faço questão de falar que eu sou recém-diagnosticado com uma pessoa autista, até para poder mostrar que somos muitas pessoas e quebrar o preconceito, porque em 10 anos, como uma pessoa com deficiência física, você sabe muito bem, né, por conta do atropelamento que eu tive há 10 anos, a transformação de vida, né? Exatamente, eu me meti de cabeça na luta pela inclusão, enfim, participei de diversos eventos no Brasil, no exterior, mas eu não tive preconceito. Tive, mas não uma coisa assim, mas no mês seguinte, aí eu me diagnosticar e me apresentar também como pessoa autista, nossa senhora.
né? Desde preconceitos como se eu estivesse inventando o autismo. Pronto, bacana. E era exatamente essa observação que eu gostaria de, dentro desse espaço reforçada por você, a sociedade precisa entender que as pessoas autistas têm os seus direitos, como você também. Então, tem muitas pessoas que costumam julgar que as pessoas hoje estão tendo esse, possamos dizer, né, essa identificação de dizer que é autista para tirar proveito. Gente, não é. É um direito. Vamos aprender a respeitar a sociedade, né, Emerson? As pessoas precisam entender que isso não é uma coisa de que eu estou me denominando autista para eu ter vantagem. De forma alguma. Pode ser que quando você tiver um familiar, você veja com outros olhos, não é isso? Até porque eu vou te contar, eu mesmo, 10 anos sem ter quase nenhum tipo de enfrentamento de barreira atitudinal, de preconceito, como pessoa com deficiência física, Sim. visível. Aí quando eu me reconheço também como uma pessoa autista, aí comecei a ter barreiras e diversas, assim, vindo até de quem eu não imaginava que nunca viria. E daí você tira aquelas pessoas que têm deficiências que não são visíveis, né? Que precisam estar, como no direito ao acesso ao transporte público, se identificando para isso. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? O respeito, ele vem nisso aí. Quando eu procuro enxergar a necessidade e o comportamento das outras pessoas e não apenas julgar. Essa questão da identificação, ela é muito patente do que tem de preconceito na sociedade, porque as pessoas julgam, primeiro, que todo mundo com deficiência tem que ter uma deficiência visível, que não é verdade. Não é verdade. Né? Pessoas autistas, pessoas com baixa visão, enfim, sofrem isso diariamente. E aí o legislador, né, e o próprio executivo, ele vai ao encontro da população com deficiência para tentar suprir isso de alguma forma. Você tem no âmbito do transporte público em Fortaleza uma identificação de pessoas com deficiência não visível. Não visível. Você tem, o legislador federal fez o cordão, o laço de fita, né, de girassol para deficiências não visíveis, por conta desse tipo de situação, né? Embora Exato. ele não vá suprir a identificação necessária, mas é um plus, né? Ele ajuda de alguma forma. Agora, a sociedade ainda é muito preconceituosa, mas vem melhorando, né? Eu gosto sempre de dizer que há um viés positivo para a gente achar que não está valendo a pena. Não, tá. Agora, e a gente vê muitos ativistas que às vezes nem tem um familiar, ou nem tem um parentesco, ou nem um amigo, mas que abraçaram a causa e que ajudam muito, né, Emerson? Porque, por exemplo, nessa questão da identificação, a gente sabe, por exemplo, que a questão do autismo existem uns níveis, né? O que seja um nível mais avançado, que é um nível maior e tudo mais, você consegue identificar. Mas se eu olhar para você, eu não diria há quanto tempo que nós somos amigos. Verdade. Né? E você precisou vivenciar o mundo para se perceber e conseguir saber dessa questão. Um dos aspectos que me levou a buscar o diagnóstico mesmo foi dando entrevista olhando para o chão demais. Né? Estava vendo entrevista minha, eu gosto muito de utilizar anéis, e eu fico rodando o anel para poder me acalmar. Isso são características. Não quer dizer que quem tem essas características é uma pessoa autista, mas isso pode ser um indicador, e é importante você investigar. No meu caso... Aproveitando essa investigação, como o Emerson cita, todo mundo hoje, pelo menos tem um conhecimento que isso leva um tempo, é feito por profissionais, né, para que esse diagnóstico seja, né, realmente emitido, batido o martelo. Então, tudo isso leva tempo. Por isso, de como ele bem falou, da questão da saúde, dessa equipe multidisciplinar que acompanha todo esse processo, né, Emerson? E para quem é adulto, principalmente nível 1 de suporte, que não se imaginava uma pessoa autista... É o que eu ia te perguntar, como é? É muito importante, porque preenche muitos gaps assim, da vida. Assim, tipo, naquela época eu achava que eu tinha isso, eu achava que eu era aquilo, eu achava que não sei o que, eu não entendi até hoje porque que eu reagi daquela forma. Aí você começa a dizer, aí a ficha cai. Era superpoder passar em concurso e no vestibular sem estudar? Pois no meu caso, assim, altas habilidades assim, de não ter que estudar para passar em concurso, difícil, passar em vestibular, isso eu sempre tive essa facilidade. Mas eu digo assim, mais em relação a barreiras mesmo, que você não ter um relacionamento, não conseguir manter alguns relacionamentos, a comunicação social muito ruim, né? Por conta das barreiras que a sociedade cria. E aí depois eu digo, agora eu entendo, agora eu me perdoo um pouco. A gente se cobra muito, demais, né? eu sou muito crítico. E está aí a resposta. Redução da jornada de trabalho no país e inclusão, né, escolar, que a gente até já falou um pouco.
também são direitos importantíssimos, né? Sem dúvida, a empregabilidade da pessoa com deficiência. Tem um princípio constitucional, que é o princípio da adaptação razoável, que está na Convenção e, obviamente, na Constituição agora. Não adianta você preencher uma cota na base da pirâmide ali, com o pior dos salários para pessoas com deficiência, se você não adapta razoavelmente o ambiente de trabalho. E uma adaptação, quando a gente fala, não é apenas aquela arquitetônica, não. Adaptação mesmo atitudinal, de você incluir aquele trabalhador e aquela trabalhadora com deficiência. Agora, não é querendo dourar a pílula para a gente aqui no Brasil, mas é uma questão mundial, né? Eu estive agora de novo na ONU em 2023, no ano passado, há quase um ano, na 16ª conferência sobre a Convenção, a COSP. E lá eu conheci uma delegação da Austrália, ficamos amigos, assim, bem próximos, pessoal bem ativista, inclusive, e eles trabalham exatamente a empregabilidade da pessoa australiana lá na Austrália, né, com recursos de tecnologia assistiva e tudo, enfim. É uma situação mundial. Agora, aqui no Brasil, se a gente for falar sobre a ótica da periferia do capitalismo sul global, obviamente, a gente tem os desafios são muito maiores. Mas não quer dizer que a gente não tenha, por exemplo, a gente tem uma legislação muito mais moderna do que os Estados Unidos. Sim. Tem que efetivar essa legislação, né? Então, eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai alcançar em um tempo menor do que levamos na última década, ganhos maiores. Mas é importante que as pessoas continuem denunciando as exclusões que a vida traz, né? A discriminação, denunciar quando for crime. Na Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e com Deficiência, que tem aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, denunciar aos Ministérios Públicos, estadual ou federal, ou do Trabalho, conselhos de direito, a própria OAB nas comissões, né, o presídio da Comissão Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência também, a gente encaminha esse tipo de denúncia, acompanha quando é um caso que tem uma relevância na coletividade. E continuar, sempre fazer, e judicializar também, Bela. Sim, né? é Você recorrer à Defensoria Pública, seja da União ou estadual, ou a um advogado e um advogado particular, porque também tem um detalhe, infelizmente, aí eu falo como jurista, infelizmente tem muita gente que só vai cumprir a lei se pegar no bolso, entendeu? Se tiver uma determinação judicial. Aí, para evitar um prejuízo novo, aí ele não, agora eu cumpro. Acontece. Então, na pressão, né? E a gente que está denunciando, que está judicializando, eu tenho ações em relação a questões de condomínio, que se eu fosse narrar aqui, você não acreditaria. Tenho ações relativas a serviço bancário, a questões mesmo de emprego, enfim, tem todo tipo de exclusão e preconceito ainda. E a gente, quando está construindo uma jurisprudência, fortificando, através de decisões do judiciário, a gente está garantindo que no futuro, quem hoje está sofrendo, os que vêm depois também não sofrerão tantas barreiras e preconceito. É verdade. Seguindo ainda nos direitos, quando a gente fala dessa questão do mercado de trabalho, como você bem pontuou, a gente tem o direito da redução da jornada de trabalho no país, né, o autista, e também da isenção de impostos para aquisição de veículos. Por que dois pontos são importantes como esse na vida de um autista ou não da família? Não só autista, mas pessoas com deficiência em geral. Com deficiência no geral, isso. Porque é fundamental você ter, em relação à isenção, você sabe que o transporte nem sempre ele é acessível em todos os locais, então você ter, e muitas vezes a mãe, o pai não conseguem levar um filho, por exemplo, grau 3 de suporte, nível autista que 3. Precisa de uma assistência médica constante de vários especialistas. Levar dentro do transporte público, né, por diversas barreiras que existem ainda. Além disso, isso em relação à isenção. Então é um direito das pessoas com deficiência. Eu já ouvi comentários aí de ocupantes de cargos públicos ao nível federal no passado, dizendo que seria um privilégio. Não é, óbvio que não é privilégio. É uma ação afirmativa, uma política pública necessária. E em relação à empregabilidade, a redução de carga, é importante dizer para você que é mãe, pai de pessoa autista ou pessoa autista e com deficiência. Além da redução de carga, existe uma decisão recente do STF que, por analogia, aplica também a municípios e aos estados essa redução,
para os servidores públicos. E no âmbito do TST, seletistas também, ou então empregados públicos, enfim, também têm direito a essa redução. Por quê? Porque é óbvio que há recursos de tecnologia que os trabalhadores e as trabalhadoras podem ter, além da própria redução, ter também o teletrabalho, quando necessário. Você fica em casa, trabalha e continua, obviamente, tendo o direito de trabalhar. Ali você tem que lembrar que o contrato de trabalho ele é celebrado entre aquela pessoa física, que é pai ou mãe de pessoa autista, no caso de familiar, né, o responsável, sim, mas também tem uma implicação direta na família. Verdade. E aí você tem diplomas legais que garantem, ao nível federal, estadual e municipal, que haja esse tipo de benefício. Quando eu falo da vaga de estacionamento, Emerson, é outro ponto que também é um direito e a gente precisa reafirmar, né? E aprender a respeitar como sociedade. Sim, a legislação não fala em vaga, como a gente vê até hoje, placa exclusiva de deficiente físico. Uma série de erros ali, é o jogo dos 7 erros. Primeiro que não é deficiente. Segundo que não é só para pessoa com deficiência física, né? Você tem que comprovar o comprometimento de mobilidade, seja uma pessoa autista, uma pessoa que tem outro tipo de comprometimento. Envolve de novo as que a gente não percebe, não vê. Sim, as invisíveis, né? Também. As invisíveis. Que causam que acabam fazendo com que a pessoa enfrente muitas barreiras e tenha direito àquele estacionamento. Então, recorre ao órgão de trânsito do município ou do estado, dependendo do local, e garante isso. Transporte também, os passes livres, sim, intermunicipal e municipal para pessoas com deficiência, né? Agora tem também, além da deficiência, você tem que ter aquele limite de renda, isso é uma questão que tem que ser colocada. Previdenciário, você tem um BPC, você tem pessoas que que já receberam um BPC e voltam a trabalhar e fazem jus ao auxílio inclusão. E temos leis novas que estão chegando para garantir, por exemplo, no transporte público, a lei federal de 2023, salvo engano, ou 22, 23. 23. A garantia também a vagas para pessoas autistas, não apenas pessoas com deficiência física, mas dentro do transporte pessoas autistas. Prioridade que já estava garantida, mas o legislador gosta de deixar bem claro. É, né? Verdade. Às vezes é necessário mesmo. E isso é garantido agora, recente. Lembrando que pessoa com autismo não é isenta do imposto de renda. A isenção do imposto de renda é somente no caso da aposentadoria e pensões de INSS, não é isso? Isso. Se tiver aposentadoria por conta de uma deficiência, ela vai ter a isenção, mas outras isenções não. Só a isenção em relação a adquirir um carro, né, um veículo, naquelas faixas ali que são colocadas pelo CONFAZ, né? Secretaria de Fazenda. Agora, há algumas questões que está na lei de uma maneira, sim, e a Constituição aponta em outra. Vou dar um exemplo claro. Você não tem a possibilidade de comprar um veículo automotor que seja elétrico. Só está garantido para aqueles veículos tradicionais, entre aspas. E por que uma pessoa com deficiência que tem direito à isenção não pode adquirir? Não pode adquirir. Então, isso é uma questão que você pode enfrentar judicialmente, né? Então, tem casos aí de decisões aí do Poder Judiciário já determinando que seja concedido, não nesse caso específico, mas em outros, né? Quando há um limite. Situações que abrem brecha para que a Constituição, né, seja revisada, os direitos sejam revisados. Exatamente. E para a gente finalizar, quando eu falo do direito à prestação continuada quanto à pessoa autista, o que é que isso representa, Emerson? O PPC-LOAS, né? Você tem ali um salário mínimo que é dado para a pessoa com deficiência, seja ela autista ou com outra deficiência. Mas a gente tem que lembrar sempre, né? No Estado brasileiro, quando eu digo Estado lato sensu, né? No país Brasil, a gente tem uma cultura que está tentando fugir um pouco agora, depois que foi regulamentado o auxílio inclusão, de tentar invisibilizar as pessoas com deficiência. Historicamente foi isso. Então, o que é que o Estado diz? Olha, se você for trabalhar, eu só garanto pela legislação uma cota na base da pirâmide. Você, no máximo, vai receber um salário, você vai receber um salário mínimo, né? Mas você pode ficar em casa e recebe também um salário mínimo, se você tiver jus ali dentro da renda per capita, pelo BPC. Muitas pessoas vão dizer, bem, se eu vou ter que ter gasto de tempo para ganhar o mesmo valor que eu posso ganhar aqui, eu vou ficar aqui. Só que isso, cara, isso contribui, Beli, para a invisibilidade. As pessoas não saem de casa.
As pessoas não veem que está faltando uma rampa, não veem que tem uma escada que não tem acessibilidade, não veem que o transporte público não tem, o ônibus ou o elevador não funciona. E quando isso não acontece, é ótimo para quem não quer cumprir com isso. E quando eu digo isso aí, é no Brasil todo. Agora está tendo um movimento de que a gente tem um auxílio inclusão para que a pessoa trabalhe e também receba esse auxílio, né, para não ficar no BPC. Mas, além disso, nós temos que melhorar na questão da empregabilidade, garantir cargos de chefia. De gerência, para pessoas com deficiência, porque se nós não tivermos, e isso eu digo não só no poder público, na iniciativa privada, mas no poder público também, pessoas com deficiência ocupando os espaços, a inclusão vai demorar cada vez mais. Por quê? Só existe inclusão com convivência. Isso é prático, isso é básico. Eu aprendi isso há alguns anos aí numa frase num evento, não lembro onde foi, por isso que eu não cito, não é minha. Mas eu achei essa frase incrível. Só vamos ter mais inclusão se nós tivermos convivência. Você vai começar a perceber que tem uma colega ou um colega com deficiência. Essa rua ou essa entrada não tem acessibilidade. E isso vai melhorando a sociedade. Na percepção, né? E para finalizar, há alguma diferença quando eu falo de direitos, né, para autista, antes e depois da maioridade? Olha, claro que sim. Você tem algumas especificidades para jovens e adolescentes com deficiência. Você tem, por exemplo, as terapias e tudo. Mas, na prática, o que tem assim, de muito cruel é que o adulto autista, ele, por conta até mesmo de um diagnóstico mais recente, é muito difícil você conseguir garantir terapias. Você tem uma oferta de serviços aí, públicos e privados muito menor do que para crianças, né, autistas. E, obviamente, pessoas autistas, como quaisquer outras pessoas, vão chegar à idade adulta. Chegam, já estão, né? Ou se descobrem autistas depois de adultos, como é o meu caso. E é fundamental que a gente prepare, né, uma política, uma rede de cuidado geral em todo o país, que vai atender não apenas crianças, claro que crianças, logo após o diagnóstico, as terapias e tudo isso vai auxiliar muito na questão até mesmo da comunicação, mas também os adultos, né? Os adultos que chegaram à vida adulta, conheço vários, convivo com várias e com vários autistas que são profissionais e estão exercendo a sua vida, mas que acabam sendo uma exceção à regra, porque a regra é de exclusão total, que nunca chegaram nem à escola. Não conseguiram chegar porque tinham um nível 2 ou 3, não conseguiram vaga, enfim, esses absurdos que existem bem menos, mas ainda existem hoje, né? Mas existiam muito mais, principalmente na minha época. E é bom que a gente continue, como eu digo, denuncie sempre e acredite que sempre o dia de hoje vai ser melhor do que ontem e o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Com certeza. E busque conhecer, saber informação, seus direitos, né? E ajudar, né, Emerson? Eu acho que ter essa concepção, essa sensibilidade, de independente de eu conviver, mas de eu conhecer e saber, eu posso ajudar aquela pessoa que tem e tem um direito, mas que não é respeitado. Não é isso, amigo? Eu falo nas minhas redes sociais, principalmente, diariamente, sobre direito das pessoas com deficiência, pessoas autistas, crimes contra pessoas autistas, e fico divulgando conteúdo, porque quanto mais pessoas souberem dos direitos que têm, fica mais difícil para gestores e gestoras que são ainda... Porque o capacitismo no país é estrutural, né? Sim. Que eles não querem incluir, não querem cumprir a lei, que eles façam isso. Então, a melhor arma que nós temos é a informação e a educação. É verdade. Meu querido amigo Emerson Damasceno, né? Obrigado. Foi um prazer enorme mais uma vez poder conversar hoje, né, num assunto diferenciado, mas que dentro do seu conhecimento, só para finalizar, essa sua vida, né, dentro da advocacia, como foi ela nessa transformação dos últimos 10 anos e hoje, principalmente, com esse seu diagnóstico depois de adulto? Me ajudou muito. Diagnóstico, pelo amor de Deus, você se conhecer, saber quem você é, que veio e tal, isso é muito libertador, sabe, eu digo. E ajuda muito, até questão de empatia, porque é muito mais fácil para mim, como advogado, como jurista com deficiência, autista, entender o que estão passando as pessoas. Autistas, seus familiares, tudo fica muito mais fácil. E também perceber as barreiras que ainda existem, né? Então eu voltei a advogar mesmo de 2 anos para cá, 1 ano para cá, com mais
força, precisão. Por quê? Porque além de você atuar em diversas entidades e tudo, mas é imprescindível você também acionar o judiciário quando necessário. E aí eu acho que eu sou muito mais útil também fazendo isso, quando tem casos aí que as pessoas chegam até a mim. Considera-se hoje ter outro olhar social, Emerson? Não, totalmente. Eu tinha um olhar completamente equivocado aqui antes, 10 anos para cá, e outro, são dois mundos. Aí eu, não, isso aqui está errado, não, isso está totalmente errado. Você imagina uma pessoa branca, um homem hétero, um homem sem deficiência, como eu, padrão total, com tudo que é porta aberta, né, financeiramente bem resolvido, e de repente eu me percebo uma pessoa sem deficiência e eu digo, não, o mundo não me quer mais, não me aceita. Eu digo, não, está errado. Até porque, como eu tinha todo o conhecimento jurídico, eu digo, não, eu vou utilizar o direito para tentar ajudar não só a mim, mas outras pessoas. Enfim, estou fazendo isso. E está dando certo. Amém. Feliz. Você segue sendo um grande exemplo de vida para quem lhe conhece e até para quem não lhe conhece, viu? Obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, amiga. Obrigada pela representatividade de tantos silenciados por aí, em nome de todos. Essa luta, esse avanço, esse seu conhecimento, essa busca por justiça, é como eu costumo dizer, né? Se é direito, a gente tem que cobrar mesmo, né, Emerson? Sem dúvida. Sem dúvida. É a nossa vida, né? É a nossa vida. Foi um prazer mais uma vez te receber aqui. Você sabe que você mora no nosso coração. Eu quero saber que pacto é esse que você continua a mesma Bela de 10 anos atrás. Não muda nada, cara. Ainda bem, né? Tá... Os mesmos 20 anos. Você está mais bonita ainda do que antes. Obrigada, meu amigo. Mais prazer simpático enorme. E mais competente. Obrigada, amigo. É um grande orgulho conversar com você hoje sempre. E obrigada a você, né, que nos acompanha hoje e nessa pauta de a gente falar dessa conscientização sobre o autismo, nessa luta, nessa representatividade do dia 2. Reforço e repito, se é direito, você deve cobrar, porque também se é dever, você deve fazer. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.